Nós vamos voltar a falar agora sobre a situação das famílias que têm pessoas com autismo e vivem num verdadeiro embate com os planos de saúde. A negativa da cobertura assistencial pelas operadoras lidera o número de processos na Justiça. O repórter Leandro Santiago, nosso repórter importado, traz mais informações sobre tudo isso e você acompanha a partir de agora. Deixa eu ver. Esse é mais um caso que a gente sempre fala do problema dos planos de saúde, que fazem as coisas do jeito que querem, como querem, na hora que querem. E agora, os autistas é que são as vítimas. A gente está aqui com o Dr. Juliano Pessoa, advogado, para falar sobre isso. Infelizmente, os planos continuam fazendo as coisas como não devem, né, doutor? Exato, e veja só, infelizmente de uma forma totalmente desastrosa, eu diria, né? Porque não se pode ter qualquer tipo de suspensão de tratamento dessas crianças, em especial, e muito menos suspensão do plano em si, né? Então, muitas vezes, muitas famílias são surpreendidas com esse tipo de notícia, e é importantíssimo que elas recorram rapidamente às instituições e ajuda profissional para poder reverter esse tipo de situação, que é totalmente descabida, reprovável, inclusive, do ponto de vista de nocividade que isso tem no tratamento dessas crianças. Veja, a partir do momento que uma criança dessa suspende muitas vezes o tratamento, ela tem o risco de regredir em todos aqueles avanços que ela já havia conseguido anteriormente. Então é importantíssimo, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, inclusive, Leandro, vem acompanhando isso de perto, e o Poder Judiciário, naturalmente, vem deferindo várias decisões no sentido de resguardar o direito dessas crianças, em especial que necessitam. Mais uma vez, a gente ressalta aqui, não é um capricho da família, não é um capricho muito menos da criança que tem a necessidade, é uma necessidade que foi verificada e constatada por um profissional de saúde, por um médico que prescreveu essas terapias no formato indicado. Então é importantíssimo que, de fato, eles busquem ajuda para resguardar esse tratamento. Você falou sobre o profissional, muitas vezes o plano, ele não suspende o tratamento, mas muitas vezes ele quer falar como é que deve ser o tratamento. O número de sessões, qual o profissional, o plano não pode fazer isso, né? Correto, foi bom você tratar nesse ponto, porque, veja, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de regulamentação de norma, já determinou que não deve haver qualquer tipo de limitação, nem em relação à quantidade, nem ao profissional, ou seja, quem diz qual é a necessidade é o médico que está acompanhando aquele paciente. Além disso, muitas vezes a gente se depara também com notícias de que a operadora, de repente, fez contato com a família para alterar o local de tratamento daquela criança. Isso é outro absurdo que acontece. Existe uma coisa chamada, nesse tipo de casos, de vínculo terapêutico. São crianças que demoram um longo período, às vezes, para poder confiar e ter uma relação mais produtiva com aquela equipe que está o assistindo. Se você faz um rompimento abrupto desse vínculo e joga essa criança num outro local com novos profissionais desconhecidos, ela não só terá grande dificuldade para poder se readaptar a esse novo tratamento, bem como ela poderá correr o risco, como nós destacamos, de regredir daquele avanço que ela teve. Então, é totalmente desaconselhado que isso aconteça. Os profissionais, inclusive, por meio de relatório, e eu já me deparei com vários, reiteram que esse tipo de vínculo abrupto é nocivo para a criança e não deve acontecer. Então, os pais precisam rapidamente buscar ajuda, e aí os canais que nós sempre recomendamos: abrir reclamação imediatamente na ANS contra o plano e, de repente, já recorrer a uma ajuda jurídica para buscar o Poder Judiciário e reparar isso. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. A gente falou de autismo, mas qualquer caso de abuso de plano de saúde, seja lá qual for, você pode procurar os canais adequados, como disse agora o doutor Juliano. Do Farol, Leandro Santiago. Muito obrigado, Leandro. Mais uma vez, obrigado e parabéns ao doutor Juliano Pessoa pela excelente informação e prestação de serviço, me buscar, né, para que as pessoas entendam como devem buscar os seus direitos. Se você tiver condições, você logicamente adquire um advogado aí, né, você vai lá, procura um advogado, enfim, particular. Se você não tiver condições, procure a Defensoria Pública para que ela possa então, te dar toda a orientação jurídica e de acompanhamento também. O que não pode é deixar que o tratamento do seu filho, em qualquer que seja a situação, seja interrompido ou seja limitado por quem não conhece a história do seu filho. Quem conhece é o médico. Se o médico está passando que são 10 sessões, não são 6, não são 7, nem são 9. Tem que ser 10. Garanta o seu direito. Brigue por ele. Essa é a nossa importância aqui da prestação de serviço, quando nós trazemos aqui o doutor Juliano Pessoa, tá bom?